tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente! Eu espero que vocês estejam bem, ou pelo menos tentando estar. As coisas têm mudado muito rápido, a gente não consegue mais prever nada para daqui 1 ou 2 semanas, mas uma das poucas certezas que a gente tem é que os impactos dessa pandemia serão profundos, aliás, já estão sendo. E acaba que a gente fica tão presa nesse assunto que o passado parece esquecido, o futuro parece distante e o presente, sei lá, parece coisa de filme sobre o fim do mundo. Para quem pesquisa ou milita no campo ambiental, a preocupação com o fim do mundo sempre foi uma constante. As previsões, aliás, apontam para um colapso ambiental cada vez mais próximo. De acordo com o último relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, se a gente continuar degradando o meio ambiente na velocidade atual, a temperatura da Terra vai elevar em 1,5 graus Celsius até 2050. E essas previsões são uma das mais otimistas, tá? Parece pouco, né? 1,5 graus Celsius não é nada, gente. Mas já é o suficiente para desencadear uma série de outras catástrofes ambientais que ameaçam a espécie humana, como escassez de alimento, extinção das espécies e tudo aquilo que eu falo na vinheta da abertura. E por falar em vinheta de abertura, vocês devem me achar louca, né? Porque lá a pessoa fala que é pra manter a calma e agora eu tô aqui fazendo apocalíptica. Então, é porque eu sou do time que prefere a notícia ruim primeiro. Por isso, a intenção desse episódio é nos dar um conhecimento do real problema que nos encontramos e quais são as perspectivas de mudança a partir dele. Eu sei que é difícil a gente acreditar que o fim do mundo pode estar próximo, e para debater sobre esse tema, eu chamo aqui uma pessoa que divide esse mesmo pensamento, não à toa, tem um programa semanal sobre, adivinha, o fim do mundo. Bruno Torturra, meu ilustríssimo convidado desse segundo episódio. O Bruno é jornalista, criador do Estúdio Fluxo, onde apresenta o Boletim do Fim do Mundo, e editor-chefe do programa Greg News, que está arrasando nessa temporada de quarentena, diga-se de passagem. Bruno, tá aí? Oi, Gi. Bruno, muito obrigada, tá, por você estar aqui disponibilizando seu tempo para nossa conversa. Eu que agradeço, Gi. Eu imagino que você tá trabalhando como nunca nessa quarentena, tô aí te acompanhando nas lives. É o jeito de ficar são, eu acho. Eu tô trabalhando muito mais do que quando as coisas estavam mais ou menos estáveis. É importante colocar esse mais ou menos, né? Porque as coisas não estão estáveis há bastante tempo. Mas agora, depois da pandemia, eu não tenho tempo mais de ver TV, não tenho tempo mais de descansar, de ler. Eu tô trabalhando muito. É isso, é militância, é o espaço da militância, né? Bruno, o tema do episódio de hoje faz claramente alusão a um dos seus projetos, que é o Boletim do Fim do Mundo, um boletim que eu sou ouvinte assídua, considero indispensável para que a gente se aprofunde nas questões atuais, mas eu confesso que sempre que eu escuto, eu fico desesperada. Alguns dias sem dormir. E eu senti que esse meu grupo de desesperados, ele vem aumentando com tudo isso que vem acontecendo recentemente. Eu tenho percebido mais pessoas saindo do negacionismo e querendo pelo menos entender melhor do que está acontecendo, se não é possível agir. Você concorda com essa percepção? Você acha que mais pessoas têm se convencido sobre a tragédia anunciada da mudança climática? Eu acho que sim. Eu acho que é um processo que está sendo feito de maneira muito acelerada. E é o que me preocupa, na verdade. Porque a gente deveria estar passando por esse processo de sair da negação há pelo menos uns 15 anos, né? O grande alerta do IPCC saiu em 2006, onde já estava muito claro que a gente tinha muito pouco tempo para resolver isso. E eu sinto que, assim, não é só a pandemia. Acho que de 1 ano e meio para cá está ficando mais evidente a mudança do próprio clima. A gente está vendo no noticiário, já não é mais uma coisa do cientista, a gente não está mais projetando na frente, a gente está começando a ver isso nas nossas vidas e as pessoas estão entendendo isso, acho que sobretudo as pessoas jovens, e acho que entrou já no imaginário das pessoas. Mas a pandemia, acho que acelerou esse processo exponencialmente, e acho que exponencialmente até
é uma expressão que a gente está usando muito, né? A gente está começando a entender coletivamente o que significa a progressão geométrica, né? E acho que isso está acontecendo também na tomada de consciência das pessoas. Tem uma pandemia de tomada de consciência junto, que é muito sensível já em rede social, e acho que onde elas mais é medida é nisso que você colocou. As pessoas estão começando a ficar em pânico. Isso é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente conseguir aproveitar esse momento muito difícil que a gente já está passando, a gente vai entender que o que está colapsando mesmo não é o clima agora, é o modelo de realidade, né? Então a gente vai precisar ser muito, não digo calmo, que é o que você colocou na sua abertura, que é muito difícil pedir calma, mas a gente vai ter que ser muito lúcido, fazer uma busca muito deliberada por olhar essa coisa de frente e aceitar que um mundo já acabou. O mundo que a gente estava não oferecia muito futuro, né? E acho que essa, não digo vantagem, mas essa é a lição que está sendo colocada de maneira urgente no meio dessa pandemia, que não é só o clima, porque o clima estava mudando por conta da incompatibilidade dele com o modelo de realidade. É isso que vai acabar, talvez, felizmente, antes desse grau e meio aí que a gente possivelmente vai encarar. Você já respondeu a minha última pergunta, então eu vou voltar com ela. A única certeza que a gente tem depois dessa pandemia é que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? A gente não sabe se melhor ou pior. Uhum. Espero que melhor, mas sei lá, sem sombra de dúvida diferente, né? E tem realmente, como você falou, um mundo que tá acabando. E qual é esse mundo que você gostaria que acabasse? Essa é uma pergunta excelente de difícil resposta, né? Porque seria fácil eu responder o capitalismo, o mundo da ganância, o mundo do indivíduo, mas também seria um pouco hipócrita falar isso, não digo hipócrita, mas um pouco vazio falar isso, porque nós somos filhos do liberalismo, né? Nós somos filhos desse mundo. Eu sou filho de um modelo de realidade que eu consigo reconhecer que ele não funciona, mas ao mesmo tempo a ideia é que ele vai acabar, a ideia de conforto que eu fui educado para esperar da vida, a ideia de família que eu sempre tive, a ideia de trabalho, a ideia de futuro, ela não está mais lá. Então, o mundo que eu quero ver acabar são vários. Assim. Um é esse externo, que eu vou ter que repetir. Assim, eu quero ver acabar um mundo que fragmentou demais, não só a humanidade, mas a ideia de país, a ideia de individualidade, a ideia de realidade e tal, que a gente consiga olhar o mundo mais como um fenômeno coletivo e social. O mundo que eu realmente espero que acabe, acho que talvez esse seja o mais importante. Eu acho que ele tem uma dimensão quase mitológica, quase religiosa, mas que eu acho que no fundo ela é muito objetiva, ela é muito material, que é a ideia de que o homem precisa realmente abandonar a ideia de que ele não é parte da natureza, a ideia de que nós somos uma espécie especial, de que existem os seres humanos e os animais separados, e as plantas são outra coisa, de que a natureza é algo oposto de civilização, que eu acho que está na fundação do mito humano de milhares de anos. Acho que não é nem uma questão do capitalismo, é uma questão da Bíblia, dos muçulmanos, assim, que a gente realmente acha que nós somos filhos especiais da criação, né? Nós claramente não somos. E um vírus, que é a forma de vida abaixo da própria vida, né? A gente nem considera eles uns seres vivos. Algo tão simples assim está colocando toda a nossa empáfia, toda a nossa soberba no chão. Então acho que tem vários mundos que estão acabando, mas algo que eu acho importante de dizer assim, é que o mundo não é o planeta, né? O planeta é uma coisa, o mundo é outra coisa. E o mundo é uma coisa que só existe para o ser humano. Os animais não vivem no mundo, os animais vivem no ecossistema, eles vivem num planeta, eles vivem em relações ecológicas. E o que a gente chama de mundo é uma construção muito simbólica, uma construção de linguagem, de narrativas, de mitos, de tudo que a gente faz no nosso cérebro para a gente se apartar da natureza. Então, o mundo que eu quero ver acabar é o mundo em que a economia é o centro de tudo. Eu acho que a gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas, e não o contrário. Mas, novamente, eu não quero soar pessimista, mas eu também não quero soar muito otimista.
Porque eu acho que esse processo vai ser muito doloroso, porque esse processo ele vai ter que desconstruir o nosso mundo simbólico, né? E a gente ainda não tem um mundo simbólico muito claro para colocar no lugar desse. Então acho que daí vem a ansiedade, daí vem essa prisão no presente que a gente sente, né? Essa falta de clareza no futuro. E é engraçado você falar justamente sobre isso, da interação do homem com a natureza, que em uma de suas lives, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, foi que a gente precisa voltar a falar a palavra ecologia, mais do que meio ambiente, né? A pandemia, ela escancarou ao mundo esse problema ecológico. Fala um pouco mais sobre isso, assim, como você vê a ecologia entrando na vida das pessoas de uma maneira como um todo? Então, eu acho isso a coisa mais central que, na minha opinião, a gente deveria pautar. Eu acho que essa é uma lição que a gente precisa recuperar, que é o seguinte: a ecologia era a forma como a gente falava sobre meio ambiente e sobre natureza há uns 25 anos atrás. Assim. Esse foi um termo que ficou ultrapassado por alguma razão estranha. Ele ficou meio cafona, ficou meio verdinho, e as pessoas não falam mais dele. Mas, na minha opinião, ele explica muito mais a nossa crise do que falar de natureza ou de meio ambiente, ou de sustentabilidade. Porque a ecologia, na origem da palavra, eco, vem de casa ou de recursos, né? Você pode entender das duas formas. A ecologia é a compreensão, é o estudo dos nossos recursos e da nossa casa. E a economia, quando você pensa, é o manejo desses recursos e dessa casa. E o que a gente criou nos últimos 150 anos, principalmente, foi uma economia, ou seja, um manejo de recursos que é incompatível com o estudo dos recursos. Então, eu acho que a noção ecológica, quando você vai observar o que ela é de fato, ela é a natureza funcionando. Ela não é a natureza como algo parado. Ela é a troca de relações, a troca de elementos químicos, é a vida coletiva de todas as coisas vivas. É a atmosfera, são as pedras, são os alimentos, são os animais, e a forma como o sistema natural se relaciona. E o que a gente está passando é uma crise ecológica, verdade. Ela não é tanto a mudança do clima, que já está colocada, mas a crise do vírus, ela escancara como a nossa sociedade, ela é ecologicamente muito insustentável. Porque os nossos recursos estão muito mal espalhados, a gente não estabeleceu relação social ideal, a gente não estabeleceu boas relações econômicas, a gente não está conseguindo dividir as máscaras, os respiradores. Então, acho que tem uma crise ecológica, e a lição da gente ganhar uma consciência ecológica é exatamente essa, que a gente é uma espécie, e a gente tem que se reencarar economicamente, e politicamente, e socialmente dentro de um sistema interdependente, né? E essa é uma lição, para mim, assim, é a mais fundamental. E ela explica tudo, né? Ela explica, assim, ela vai desde a religião até o nosso lixo, sabe? Sim. Ela pega tudo. Eu não me lembro de, na infância, em alguma aula minha, eu aprender sobre reciclagem. Espero que hoje, acredito que já estão aprendendo, mas pouco se falava mesmo, né? E eu acredito também que tem a ver, não sei se você concorda comigo, um pouco de como a imprensa cobre isso e massifica isso, né? Eu vejo a cobertura jornalística, você pode falar mais ainda como jornalista, ela relaciona os temas ambientais, e isso me incomoda muito. A pauta ambiental, ela só ganha destaque no noticiário quando ela acontece por alguma catástrofe ou quando ela está atrelada a algum outro assunto. Por exemplo, a economia, os impactos do desmatamento na bolsa, ou os impactos dos agrotóxicos na nossa exportação de soja, né? Os grandes jornais, eles quase nunca pautam a questão ambiental por ela mesma e por sua capacidade de destruir o planeta. O que você atribui essa falta de protagonismo na mudança climática no noticiário? É uma excelente pergunta. Eu penso muito sobre ela. Eu não sei te responder direito, porque eu acho que para o jornalista especificamente é uma cegueira quase que imperdoável, porque o nosso trabalho, quando a gente vai para a grande imprensa, principalmente, para a mídia de massa, a gente diz que o jornalismo tem a função de dizer para a sociedade o que é a prioridade, né? Quais são as coisas que deveriam ir para a pauta, para a cabeça das pessoas. A gente foi educado, como jornalista, a separar o mundo por editorias. Se você olhar a Folha de São Paulo, o estado de São Paulo, tem uma taxonomia muito clara. O mundo é Brasil, depois mundo, depois ciência, depois artes, depois os classificados, depois a cidade. Né? O meio ambiente, ecologia, é o oposto disso. E quando você fala de mudança climática, ela não encaixa na taxonomia editorial. Ela simplesmente não encaixa. E aí eu vou além da sua crítica, Gi. Eu acho que a gente não deveria nem cobrir mudança climática como uma pauta isolada em si.
Eu acho que tem que ser quase o oposto. Eu acho que ela tem que ser o centro de todos os cadernos. Eu acho que a gente tem que discutir mudança climática do ponto de vista econômico, sempre, do ponto de vista cultural, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da cidade, sabe? Do caderno de literatura. E a coisa louca é um pouco isso que eu falei no começo, assim, a gente tem a economia, os índices, como o centro da nossa percepção. E o jornalista foi o profissional que ajudou a construir isso. De maneira inconsciente, não estou nem culpando a imprensa aqui, mas o modelo de realidade de um jornal, ele é especialmente sólido. Porque como é que a Folha de São Paulo vai fazer o quê agora? Ela vai criar uma editoria nova, ela vai formar repórteres com essa visão sistêmica. Isso dá muito trabalho. E essa compreensão, né, eu acho que ela vai se impor de alguma forma, né? Assim como a pandemia, ela se impôs. Então tem uma coisa interessante que a gente está passando. Por exemplo, a pandemia ela também é um processo de ensaio da mudança climática, né? A gente está tendo que passar da negação para aceitação em menos de um mês. E a mudança climática, a gente vai fazer esse processo em 20 anos, né? Exato. Depois que a pandemia passar, a gente vai ter que lidar com ela, né? A próxima. Vai ter que lidar com ela. Mas ao mesmo tempo, agora, a ideia de que esse mundo é muito frágil e a ideia de que a economia vai estar numa ruína tão, tão grande, isso é uma coisa que a gente está com dificuldade de pensar, porque nenhum economista sabe falar muito bem sobre o que nos espera. O modelo econômico vai estar ruído de uma forma tão forte que os governos vão ter que reconstruir as economias fora de qualquer paradigma liberal, qualquer paradigma dos antigos índices, qualquer lei de responsabilidade fiscal, qualquer mentalidade que o Paulo Guedes representa. Então isso, ao mesmo tempo que é muito grave, também vai abrir a cabeça, assim, vai ser tipo uma ayahuasca, sabe? As pessoas vão tomar uma viagem na cabeça fortíssima, possivelmente muita gente vai entrar em paranoia, em bad trip, mas a gente vai ser forçado por algo maior do que a nossa compreensão de que o mundo é outro, de que o mundo tem outras dimensões, de que ele pode ser muito diferente. Isso talvez seja a coisa mais importante de lembrar, assim, que a gente esqueceu disso, que o mundo pode ser diferente. Ele é de um jeito, mas ele não precisa ser assim. E você falando de economia me lembrou também um tweet que viralizou esses dias do The Ponzi Factor, que ele fala uma frase maravilhosa que é engraçado assistir a economia entrando em colapso justamente pelo fato das pessoas estarem comprando apenas o necessário, né? Totalmente. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe também esses surtos interessantes de consciência, desde a nossa forma de viver até o dever de reforçar os laços comunitários, solidários, até mesmo a importância de se ter um sistema de saúde público forte, né, que veio à tona a importância disso, que já era para ter essa consciência há muito tempo, e os padrões de consumo, né? Não romantizando, mas dentro de alguma mudança positiva, qual o espaço você acredita que a gente vai ter para uma mudança positiva nesse paradigma todo? Eu acho que tem muitos potenciais de coisas positivas que podem acontecer depois disso. É claro que é difícil falar isso hoje, porque é meio ruim a gente falar de lado bom meio antes da coisa ruim de fato acontecer, né? A gente ainda vai ver muita dor, muita morte, então é desconfortável falar sobre o lado bom. Mas eu acho super importante falar dele também por duas razões. Uma é pra gente manter um pouco a calma e a perspectiva. Mas outro, que eu acho que é mais urgente do que tudo, a coisa que a gente mais vai precisar agora é imaginação. Porque se a gente não imaginar como o mundo pode ser diferente, como ele pode ser melhor, a gente vai entregar a distopia para a distopia, sabe? Se a gente não imaginar um mundo mais positivo após disso, a gente tá refém das coisas ruins que inevitavelmente vão acontecer. Então, eu acho que assim, uma coisa positiva, eu acho que o capitalismo não vai ser mais tão naturalizado. Eu acho que uma das coisas mais desesperadoras que a minha geração viveu, a nossa, né, é que o capitalismo, ele parecia além da gravidade, ele parecia inevitável. Parecia que é isso que o mundo é. Parece que só existe um jeito de ganhar dinheiro, só existe um jeito de pagar as contas, só existe um jeito de gerar riqueza, só existe um jeito de progredir. E a gente estava aceitando isso com uma naturalidade tão forte que é aquela frase famosa já, né, que era mais fácil para a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E cá estamos hoje, né? E agora não parece mais.
agora parece mais fácil imaginar o fim do capitalismo depois da pandemia do que o fim do mundo. Porque agora a gente sabe que vai morrer muita gente, mas eu não tô imaginando que vai morrer todo mundo, sabe? Eu tô imaginando que vai morrer uma porcentagem pequena, mas muito significativa, que vai ter muita dor e que vai ter muito sofrimento. Mas eu consigo imaginar agora, vendo os Estados Unidos imprimindo dinheiro, vendo eles roubando as máscaras dos outros países, entendeu? Vendo eles meio que caindo uma máscara, assim, do quanto inventado aquele mundo era, né? De que na hora que o bicho pega, eles podem reinventar tudo. As fronteiras, o dinheiro, as empresas e tal. Isso ainda mal começou. Então isso é uma coisa positiva, a gente perder a naturalização do capitalismo. Outra, eu acho que o nosso isolamento social seja uma expressão errada. Eu não acho que a gente está isolado socialmente. A gente está isolado fisicamente. Mas numa camada muito grande da sociedade agora, a gente está mais próximo, a gente está se comunicando mais, a gente está se expressando mais, a gente está fazendo um monte de live, que eu sei que é estranho, mas eu acho estranhamente positivo, que a gente está colocando a nossa cara, a nossa voz para outras pessoas ouvirem como uma necessidade, e não simplesmente como conteúdo para se exibir. Assim, eu acho que tem uma coisa de comunhão nesse momento que a gente está passando. E a gente vai sentir um certo imperativo pela solidariedade também, que é algo que eu torço muito. E tem uma outra coisa. Por exemplo, na China, a gente já sabe que milhares de pessoas, muito mais pessoas do que morreram na pandemia, lá na China, foram salvas pela queda no nível de poluentes no ar. Milhares de crianças, de jovens e tal, não morreram por conta da qualidade no ar que mudou na China. Esse tipo de coisa, eu acho que vai provocar uma consciência muito grande na hora em que o capitalismo voltar a tentar produzir. Eu acho que as pessoas não vão aceitar com tanta facilidade a exploração do ar, a exploração dos rios, a exploração dos seus próprios corpos, quando essa quarentena começar a acabar. Porque eu não acho que ela é só um processo de espera sanitária. Ela é um processo de introspecção profundo que a gente passa. E tem outras coisas, né? E claro, tudo isso vem com altíssimo risco, né? Muito risco. Com muitas coisas que, igualmente, essas oportunidades, elas vêm junto com sentimentos opostos também. Quer dizer, tem muita gente que vai se tornar mais egoísta, vai tentar proteger mais as suas fronteiras, os seus países. Mas eu acho que a coisa que talvez seja mais importante são as coisas que eu não tenho muita clareza ainda, que é imaginação. É a gente imaginar um mundo que consegue sobreviver com menos dinheiro, sabe? Como é que a gente vai estabelecer trocas de coisas que pra gente são muito valiosas sem a mediação da grana. E isso é algo muito importante, né? Porque a gente está vendo assim, as pessoas estão começando a fazer as coisas que elas faziam recebendo, tá todo mundo fazendo de graça, né? Tá todo mundo dando aula de graça, tá todo mundo ajudando os outros, tá todo mundo tentando dividir o que tem. Não digo todo mundo, mas muita gente. E acho que o dinheiro, mais do que o capitalismo como sistema, mas o dinheiro virou o mediador de tudo, né? E de coisas que não deveriam ter sido mediadas por dinheiro. E a gente fala agora, para finalizar, a gente fala muito, né? A gente falou o episódio todo sobre o fim do mundo, mas é muito importante a gente deixar claro que o mundo, embora degradado, ele vai permanecer existindo. O que de fato está ameaçado é o fim da nossa existência, da existência humana na Terra. E a gente está ciente das ameaças que a gente tem que enfrentar nos próximos anos, né? Mas também a gente tem uma urgência da pandemia do coronavírus nos próximos meses. O mundo inteiro tem adotado medidas drásticas, como a restrição de circulação de pessoas, fechamento de fronteiras, ajuda emergencial aos trabalhadores, né? Construção de leitos de emergência. E no Brasil, a gente tem um único presidente que caminha na direção contrária e parece realmente apostar no fim do mundo. Aí, assim, a distopia brasileira, ela é especial, eu acho, dentro do mundo. Hoje eu não tenho muita dúvida de que a gente tem o pior dos presidentes. E é muito maluco isso que aconteceu conosco nessa hora. Eu acho muito difícil analisar o Bolsonaro, e é maluco, porque grande parte do trabalho que eu faço no Boletim do Fim do Mundo é mais um trabalho de análise do Bolsonaro do que do próprio mundo. Assim, eu falo muito sobre ele. E quanto mais eu vejo ele agir, mas eu acho esse um esforço
meio sísifico, assim, para usar até a peça do próprio Greg, que assim, é um esforço diário e quase inútil, porque o Bolsonaro ele não está pensando muito. Então, o que eu realmente acho do Bolsonaro é que ele, na cabeça dele, ele certamente tem um plano. Ele acha que ele tem um plano. Mas você não pode esquecer que esse cara que tem um plano, ele acha que o Brasil está sob ameaça comunista. Entendeu? Ele acha que a China fabricou esse vírus num laboratório. Ele acredita no Olavo de Carvalho. Então, o plano desse cara não merece o título de plano. E o que eu acho que o Bolsonaro ele é a expressão máxima do negacionismo. Ele é o negacionismo na sua expressão mais mórbida e bizarra. Porque o Bolsonaro, ele é o homem branco, violento, homofóbico, machista, genocida. Tudo isso, ele representa essas forças psíquicas expressas numa resistência muito grande de que o mundo evolua, de que o mundo chegue no século XXI. Então, o que eu acho que ele representa é uma ideia de morte mesmo. A única consistência do Bolsonaro é que ele realmente cultua, ele reage, ele expressa morte de maneira muito consistente. Então, se você vê a vida dele inteira, quando ele fez atentado no exército, quando ele defendeu uma guerra civil no Brasil, quando ele relativizou morte de inocente, quando ele defendeu o grupo de extermínio, quando ele fez parte de milícia, quando ele fez pouco caso das mortes que acontecem no Brasil, quando é de um opositor dele. Quando ele libera a caça, né? Quando ele libera a caça, quando ele fala de floresta, quando ele celebra o Ustra. Porque a gente tem que se lembrar de que o Bolsonaro não gosta do ditador. Ele gosta do torturador. Ele não gosta do Médici. Ele gosta do Ustra. Então, assim, ele é um cara que sempre teve a morte como algo que fascina ele. Então, eu acho que não é um plano que o Bolsonaro tem. Eu acho que o caos é a expressão do projeto dele. Então, eu acho que a pandemia para o Bolsonaro, sem ele perceber, porque ele, na cabeça dele tem uma alucinação acontecendo, mas a índole dele é levar o Brasil para um tipo de ruína. Então, acho que assim, tem uma coisa que a gente precisa fazer agora, que é muito difícil, mas que se não derrubar o Bolsonaro, é transformar o Bolsonaro num espantalho. É tirar o microfone da cara dele e contar que essa lucidez mínima que a gente vai precisar ter nos próximos meses da pandemia no Brasil, ela vai, de alguma maneira, estar nos outros políticos. Porque, assim, se você for olhar, os políticos que, para mim, fora o Bolsonaro, eu mais detestava, Dória, Witzel, que são pessoas que eu ainda abomino em todos os aspectos, eles têm uma lucidez mínima, né? O Congresso Nacional Brasileiro, até a base do Bolsonaro, está votando de maneira unânime nos projetos de resgate econômico da sociedade brasileira. Se você for olhar, assim, sobrou muito pouca gente junto com o Bolsonaro. E eu conto com isso, na verdade. Eu conto com isso. Ai, Bruno, obrigada, viu, por esse papo esclarecedor. Obrigado a você pelo convite e eu lamento que provavelmente eu deixei vocês mais ansiosos, né? Não, mas é isso aí. Eu acho que a gente tem que ter noção da realidade. Esse é o objetivo. E só então a gente vai, né, conseguir fazer algo. E acho que a realidade é mais importante. Eu ia dar uma dica, então. Eu vou dar uma recomendação um pouco mais positiva. Mais do que uma visão minha, pessoal. Leiam livros e busquem vídeos e entrevistas de cientistas, de biólogos que falam sobre as relações interdependentes. Tem uma série de coisas assim, sobre o estudo dos ecogumelos, sobre a dinâmica dos oceanos. Pra gente aqui? Posso dar. Lembra na cabeça? Eu lembro de cabeça alguns, assim. Eu tenho um livro que é maravilhoso, que é a biografia do Alexander von Humboldt, que é um grande cientista alemão do século XIX, que para mim é o pai da ecologia. Ele foi o primeiro cara que percebeu que a natureza era um sistema, que ela não era uma coleção de espécies, mas era um sistema interdependente. Ele criou o conceito científico sistêmico. E esse livro chama A Invenção da Natureza. É um livro muito legal, escrito por uma jornalista, acho que americana, chama Andrea Wolf. A Invenção da Natureza. Esse livro é maravilhoso para uma quarentena. Outro é um cientista que está produzindo muito, chama Paul Stamets.
ele é um americano que estuda cogumelos e a relação dos fungos como a internet da natureza. Como fungo, mais do que um reino simples, ele na verdade ele é a estrutura que sustenta todos os outros reinos que a gente chama de mais evoluídos, né? Eles são muito inteligentes, têm uma rede de troca de informação, de nutrientes, e eles são os principais faxineiros da natureza. Eles limpam tudo muito rápido, e eu acho que se a gente for fazer algo para recuperar o meio ambiente, porque uma coisa, Gi, e isso você sabe muito bem, a gente não precisa só parar de destruir. A gente destruiu tanto que a gente precisa restaurar, né? Regenerar, total. Regenerar. E os nossos maiores aliados, e o Paul Stamets prova isso, são os fungos. Eles são os regeneradores. E se a gente fizer uma parceria com os fungos, a gente provavelmente vai acelerar esse processo em mais de 100 anos, assim. Então ele fala muito disso. Acho que esses dois tá bom já. Nossa, eu amei essas dicas, serviu pra mim, inclusive. Pessoal, não deixem de acompanhar as lives necessárias do Bruno no YouTube e Instagram, se vocês ainda não seguem. E é isso. Esse foi o nosso segundo episódio. Obrigado, Gi. Imagina, obrigada a você. Manda um beijão pra Marieta. Pode deixar, você também aí. Espero a gente poder se ver em breve. E eu aproveito também para agradecer a todo mundo que ouviu, compartilhou o primeiro episódio. O retorno positivo de vocês tem sido muito importante para a gente continuar nessa resistência, principalmente nesse momento de quarentena. Continuem divulgando e a gente se vê na próxima terça.